Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Nós vamos caminhar aqui. Hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro. Nós vamos caminhar aqui. Estamos dentro do livro de Esdras. Esdras está falando do retorno do exílio da Babilônia. E a gente já começou ele ontem, né, mostrando isso. E hoje nós vamos continuar. Eu falei ontem que a gente terminaria o livro hoje. Não, Esdras vai dar uma pausa a partir de amanhã. A gente vai para outros livros e semana que vem, na outra terça, é que a gente volta e finaliza Esdras, tá bom? Por quê? Porque como nós estamos fazendo a leitura em ordem cronológica, ele vai dar essa pausa, entra outros profetas, Ageu, Zacarias, Esther, e aí sim, na próxima terça, a gente entra no final de Esdras e depois Neemias. Tá bom? Então hoje a gente vai ler capítulo 4, 5 e 6 de Esdras e o Salmo 137 que vai falar sobre essa questão do retorno do exílio, tá bom? Então Esdras capítulo 4 diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época em que Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renovado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e nos outros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos: Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós, da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhe a seguinte resposta: Ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates.
aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízos. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 4, então, fala dessa oposição, né? De como o povo ali se sente incomodado pelos homens ali de Judá e de Jerusalém estarem começando a reconstrução. Sempre que a gente realmente tenta fazer algo para o Senhor, né, nós vamos sofrer oposição, porque as pessoas não querem que as coisas de Deus sejam feitas com zelo, com sabedoria, com discernimento, né, que o próprio Deus esteja ali operando, porque as ações malignas, né, atitudes de principados e potestades sempre vão agir contrários àquilo que Deus está desejando fazer. Capítulo 5. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território, situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhes enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu 1º ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Então, capítulo 5 fala desse contraponto, né, a respeito dessas cartas que eram enviadas então para o rei da Pérsia, que nesse caso aqui já é Dario, e Artaxerxes entra também nesse assunto, e eles então estão discutindo se constrói, se não constrói,
e as oposições vão acontecendo, mas o Senhor vai movendo, né, de maneira a dar privilégios para o povo continuar essa construção e movendo o coração do rei, inclusive, para permitir que isso aconteça. A oposição sempre vai acontecer, porém o Senhor sempre também vai intervir com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua intervenção, ajudando naquilo que Ele mesmo deseja das nossas vidas. Capítulo 6, aqui de Esdras, diz assim: o rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros, e encontrou-se um rolo na cidadela de Equibatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora, então, Tatenai, governador do território, situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz neste templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção deste templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para o holocausto oferecido ao Deus dos céus, o trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixem-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dario, decretei que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território, situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles os cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Ataxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel, e organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento,
pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. O decreto de Dario, né, traz tranquilidade, paz para eles terminarem essa reconstrução do templo. Aqui o que Esdras está relatando é a construção do templo novamente, né? Essa reconstrução do templo que havia em Jerusalém. E então eles terminam isso, fazem a dedicação e começam a oferecer sacrifícios ali naquele templo. E chega o tempo da celebração da Páscoa. Então é isso que a gente vê acontecendo nesse capítulo 6, baseado no decreto real que Dario oferece, dando tranquilidade para que eles pudessem reconstruir o templo de Deus. Vamos lá para Salmo 137, vai falar sobre essa volta, né? Na verdade é um salmo que fala sobre essa alegria deles, né? Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Eles estão salmodiando sobre essa situação que aparentemente está terminando, né? E eles pedem então justiça do Senhor sobre a Babilônia, né? Sobre esse sistema babilônio, sobre aqueles que fizeram tanta injustiça contra o povo de Israel. Amém, queridos? Então, aproveita aí o tempinho que você tem nesse dia, dedica esse tempo ao Senhor, a meditar nessa palavra, a olhar o que Deus está fazendo e como a mão do Senhor tem se movido. Eu peço para que vocês prestem atenção em ver que os reis da Pérsia, né, Dario, Ataxerxes, Ciro, todos eles estão ali no poder, são homens com grandes impérios naquele momento da história, mas a gente percebe nitidamente a mão do Senhor movendo em favor de Jerusalém, em favor de Judá, em favor do povo de Israel. Esse é o Deus que nós servimos, que mesmo em meio a toda a oposição e a adversidade contra o seu povo, ele move o coração dos homens em favor daquilo que ele tem como propósito para Israel e para o seu povo. E vai continuar sendo assim, e sempre foi assim, né? O Senhor sempre trouxe escape para Israel e a sua descendência. Amém? Amanhã a gente volta, a gente vai ler o profeta Ageu amanhã. É um profeta que está nesse tempo profetizando. A gente viu aqui que Ageu e Zacarias estão junto com Esdras nesse momento da reconstrução do templo e eles estão profetizando. E nós vamos ver o que o Senhor então está falando através do profeta Ageu, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.